Meu filho disse à família da esposa dele que eu estava morto. Descobri isso sentado sozinho à mesa da minha cozinha em uma noite de terça-feira, através de uma foto no Facebook na qual o primo dele o marcou acidentalmente. Na manhã seguinte, liguei para o meu corretor e vendi o prédio onde ele morava de graça, há 6 anos. Essa foi a minha maneira de voltar à vida. Se isso te choca, continue ouvindo, porque quando eu terminar, você entenderá exatamente por que fiz isso. E talvez até entenda por que não me arrependo de um único segundo. Meu nome é Savely Korniv. Tenho 67 anos. Trabalhei como eletricista licenciado de alto nível por 38 anos em Nizhny Novgorod e região. Comecei quando tinha apenas 19 anos, com um cinto de ferramentas emprestado e mãos calejadas que ainda não sabiam bem o que estavam fazendo. Me aposentei aos 57 com os joelhos ruins, um aparelho auditivo no ouvido esquerdo por causa de tantos anos perto de geradores, e um dúplex modesto, mas quitado, na rua Malaya Pokrovskaya, que comprei à vista em 2009. Ambas as unidades eram minhas, sem hipoteca, apenas décadas de turnos duplos e férias canceladas convertidas em 2 conjuntos de chaves. Minha esposa, Taisia, faleceu há 3 anos devido a um derrame. Foi rápido e ela se foi depressa, o que foi ao mesmo tempo a parte mais cruel e a mais misericordiosa. Ela não sofreu por muito tempo. Eu sofri bastante, mas isso é outra história. Tivemos um filho, Gleb. Ele tem 34 anos agora. Trabalha no setor imobiliário comercial em um escritório no centro com vista para o rio Volga e se veste como um homem que nunca carregou nada mais pesado do que uma pasta executiva na vida. Eu costumava ter orgulho disso. Quero que você entenda uma coisa antes de eu prosseguir. Eu não fui um pai perfeito. Trabalhei demais. Perdi algumas peças de teatro na escola. Não fui o tipo de pai que treinava o time de futebol das crianças ou fazia pescarias todo verão. Mas eu estava lá. Eu aparecia para o jantar todas as noites que podia. Eu o levava para cada entrevista de emprego quando o carro dele quebrava. Quando ele tirou a licença de corretor, dirigi 40 minutos sob uma nevasca para estar no Paroassas, centro de exames, quando ele saísse. Fiquei no estacionamento em janeiro com um copo plástico de café ruim e observei o rosto dele quando ele passou por aquelas portas. E aquele olhar orgulhoso e atordoado, valeu cada minuto no frio. Eu amava meu filho do jeito que homens como eu amam. Não com palavras, mas com presença aparecendo. E eu dei a ele algo que me custou mais do que jamais lhe disse. O duplex na Malaya Pokrovskaya, a unidade de baixo. 2 quartos, uma boa cozinha, uma varanda nos fundos e um quintal. Eu disse a ele, quando ele tinha 29 anos, estava começando. Mude-se para cá, sem aluguel, coloque-se de pé. Eu morava na unidade de cima. Achei que seríamos vizinhos, talvez jantássemos aos domingos. Talvez eu estivesse por perto quando os netos finalmente chegassem. Ele se mudou, com suas caixas, móveis e laptop, e disse, pai, não sei como te agradecer por isso. Ele me abraçou na garagem e senti que ele falava sério. Eu o segurei pouco mais do que ele esperava, porque Taisia já se fora há 8 meses e eu ainda estava aprendendo a viver dentro de todo aquele silêncio. E ver meu filho parado na garagem me dizendo obrigado parecia algo sólido em que eu podia me segurar. A escritura ainda estava no meu nome, sempre esteve. Falamos sobre transferi-la, mas o momento nunca parecia certo. E honestamente, eu gostava de saber que aquele pedaço de papel tinha o meu nome não por em controle, apenas como prova de que eu tinha construído algo, que meus 38 anos de trabalho haviam deixado uma marca no mundo que eu podia ver e tocar. Esse detalhe se torna importante mais tarde. Conheci Ilona pela primeira vez cerca de 1 ano e meio depois que Gleb se mudou. Ele me ligou em um domingo de manhã e sua voz tinha aquela energia específica. Reconheci o tom de quando algo bom aconteceu, e ele ainda estava tentando descobrir como falar sobre isso. Pai, quero que você conheça alguém. O nome dela é Ilona.
Ela é importante para mim. Eu disse para ele trazer, lá em qualquer domingo que quisesse. Eu acenderia a churrasqueira. Ele hesitou. Vamos a um restaurante em vez disso. Algum lugar neutro. Eu não sabia o que precisava ser neutro sobre conhecer a namorada do meu filho no meu próprio quintal. Mas eu disse, tudo bem. Ele escolheu um lugar no centro que cobrava 1.200 rublos por uma xícara de chá. Eu usei minha melhor camisa de flanela, a verde escura que guardo para ocasiões especiais. E cheguei 15 minutos mais cedo, porque foi assim que fui criado. Eles entraram juntos e ela era bonita do jeito que as coisas caras são bonitas. Perfeitamente vestida, cabelo impecável. Um sorriso que aparecia cerca de 2 segundos depois dos olhos. Os olhos dela fizeram algo quando me viram. Não foi algo maldoso exatamente. Foi mais como uma recalibragem, como se tivessem lhe dito algo diferente e ela estivesse ajustando suas expectativas em tempo real. Eu me levantei e estendi a mão. Ilona, um prazer real. Estava ansioso por isso. Ela a apertou brevemente. Igualmente, disse ela, e sentou-se. Conversamos por cerca de 90 minutos. Ou melhor, Gleb e eu conversamos, e Ilona ouviu com aquela atenção educada e distante de alguém que assiste a uma apresentação de um projeto que já sabe que não vai financiar. Quando perguntei sobre a família dela, ela mencionou que o pai dirigia um fundo de investimentos. Quando perguntei onde ela cresceu, ela disse Alexandrovska Sloboda, o bairro nobre, e disse isso do jeito que as pessoas dizem coisas que sabem que têm peso. Eu disse que tinha feito instalações elétricas em algumas daquelas casas, antigamente, e ela sorriu com aquele mesmo sorriso atrasado de 2 segundos. Disse que interessante. No caminho para casa, disse a mim mesmo que estava sendo sensível demais, que ela estava apenas nervosa. Mas algo mudou no rosto de Gleb durante aquele almoço. Quando ela falava, ele a observava como se estivesse checando seu próprio reflexo na expressão dela, como se a aprovação dela fosse o espelho que ele usava para se enxergar. Eu deveria ter prestado mais atenção nisso. As visitas depois disso ficaram mais curtas. Não de uma vez. Gradualmente, como a água corrói a pedra. Acontece tão devagar que você não percebe, até que um dia, olha para a margem do rio e vê que metade dela sumiu. Antes de Ilona, Gleb subia para a unidade de cima aos domingos, assistíamos futebol e eu fazia um ensopado. Depois de Ilona, era talvez 2 vezes por mês, depois uma. Então passei 3 semanas sem ver o homem que morava diretamente abaixo de mim. Comecei a notar outras coisas. Quando ele subia, não tirava mais os sapatos. Ele sempre chutava os sapatos na porta. Agora ele os mantinha, como se estivesse pronto para sair a qualquer momento, como se ali fosse uma sala de espera e não a casa do pai dele. Ele sentava na beirada do sofá, em vez de se esparramar. Mantinha o celular com a tela para cima na almofada ao lado dele e olhava para ele a cada poucos minutos. Em um domingo de fevereiro, fiz a carne ensopada da mãe dele, a receita que ela guardava em um cartão amarelo. Arrumei a mesa para 2 e liguei para ele. Oi, pai. Na verdade, temos planos com os pais da Ilona hoje à noite. O pai dela quer nos levar para jantar no centro. Fiquei na cozinha olhando para a panela no fogão. Os pais dela, é? E quando eu vou conhecê-los? Uma pausa. Vamos dar um jeito, pai. É que eles são um tipo diferente de pessoas. Sabe, eu não sabia ou sabia e não queria admitir. Um tipo diferente de pessoas, repeti. Só quero dizer que eles têm um certo jeito de fazer as coisas. Quero que tudo corra bem. O que correria mal, Gleb? Ele não respondeu diretamente. Disse que tinha que ir. Disse que ligaria mais tarde. Ele não ligou. Comi a carne sozinho. E pensei em Taisia. Como ela sempre dizia que, quando um homem começa a editar o pai de suas histórias, o pai precisa prestar atenção. Os meses seguintes foram mais do mesmo. Uma ligação aqui, uma mensagem ali. Nada. Real. Peguei um resfriado que virou bronquite em março e fiquei de cama por 4 dias com febre. Liguei para o Gleb no segundo dia, quando a febre atingiu 39 graus. Pai, bronquite não é uma emergência.
Você está tomando os remédios? Beba líquidos. Você vai ficar bem. Eu sei o que é bronquite, filho. Só achei que você gostaria de saber. Eu sei. Fico feliz que tenha me contado. Escuta, estamos no meio de uma coisa aqui. Falo com você amanhã. Ele não falou comigo no dia seguinte. Mandou uma mensagem 3 dias depois. Espero que esteja se sentindo melhor. Me avise se precisar de algo. A essa altura, a febre tinha passado, e eu percebia com uma clareza fria que tinha passado 4 dias doente e sozinho abaixo do apartamento vazio do meu filho, porque ele tinha se mudado para o apartamento de Ilona do outro lado da cidade 6 semanas antes, sem fazer alarde. Meu vizinho Vasily foi quem cuidou de mim. Em junho, eu provavelmente tinha visto meu filho 4 vezes pessoalmente, todas breves. Tentei não contar os dias entre as ligações, mas contei, mantive. Uma nota no meu celular. 10 dias, 14, 18, 22. A filha da minha prima Liuba postou uma foto no Facebook em uma noite de quinta-feira em outubro. Só vi porque cliquei por tédio. A foto era de uma festa chique, mesas longas com toalhas brancas e velas. E lá no centro de uma foto, com o braço em volta de Ilona e os pais dela de cada lado, estava meu filho Gleb. Parabéns ao feliz casal, dizia a legenda. Alguém comentou, a festa de noivado mais linda. Fiquei estático. Olhei para a foto novamente. 40, talvez 50 convidados. Olhei para o pai de Ilona com o braço em volta de Gleb, como se ele fosse seu próprio filho. Meu filho tinha ficado noivo. Tinha dado uma festa para 50 pessoas. Ele não me contou. Não sou um homem que chora facilmente. Não chorei, mas entendi o porquê. Porque aquilo não era uma surpresa. Era uma confirmação. Era a peça final de um quebra-cabeça que eu vinha fingindo não ver por 18 meses. Lembrei-me de uma conversa com Vasily, que disse que a irmã dele cruzou com Gleb e Ilona. E Ilona disse, os pais dele já faleceram. Eu dei desculpas para ele na época. Não. Liguei para ele na manhã seguinte às 9h. Parabéns, eu disse. Uma pausa. Pelo quê? Pelo seu noivado, Gleb. Vi as fotos da festa ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi o silêncio do cálculo. Pai, deixa eu explicar. Quantas pessoas tinha naquela festa, Gleb? Umas 60. 60 pessoas. E seu pai não foi uma delas. Foi uma festa da família, da Ilona. A lista de convidados era deles. Você pediu para me colocarem nela? Pediu um lugar para o seu pai? É complicado, pai. A família dela tem um, certo. O pai dela te chamou de filho naquela foto. Você disse a eles que eu estava morto? O silêncio desta vez foi o mais longo de todos. Eu não disse morto. Ele finalmente falou. Eu apenas deixei que presumissem. Quando Ilona mencionou, pela primeira vez conhecer minha família, eu disse que minha mãe faleceu. E a mãe dela disse, então você está sozinho. E eu apenas não corrigi. Você deixou que pensassem que eu estava morto. Eu não queria entrar em detalhes. Que detalhes, Gleb? O que é tão complicado em ter um pai? Ele expirou. Pai, você tem que entender quem são essas pessoas. O pai dela estudou no MGIMO. Eles vão para Courchevel. Eu já estava começando em desvantagem. E ter que explicar que meu pai é um eletricista aposentado de um bairro operário que mora em cima de uma unidade de aluguel. Você teve vergonha de mim. Eu só não queria que você se sentisse fora de lugar. Você deixou que pensassem que eu estava morto para não ter que se sentir envergonhado. Ele não respondeu. Desliguei e olhei para as minhas mãos. 38 anos de trabalho elétrico. Cicatrizes, o de queimaduras, um dedo torto, pele que nunca fica completamente limpa. Pensei, no meu filho decidindo que eu era um fardo. Senti raiva limpa, fria e específica. Do meu filho, que teve uma escolha todos os dias e escolheu o silêncio. Fui ao armário e peguei uma pasta parda. Dentro estava a escritura da Rua Malaya, Pokrovskaya, número 1 Sprezece. Proprietário, Savely Walterovich Kornev. O problema de ser invisível é que, eventualmente, as pessoas esquecem que você ainda pode agir. Liguei para Vasily. Ligue para o seu cunhado, o corretor de imóveis.
Dennis. Veio na manhã seguinte. O prédio estava em boa forma. Ele me deu um valor justo. Tem certeza disso, Savely? E o inquilino lá de baixo? O Gleb? Ele não tem. Contrato, eu disse. Nunca teve. Assinei a papelada 3 dias depois. Simples, limpo, feito. Liguei para Gleb naquela noite. Preciso que você saia da unidade de baixo até o dia 15. 2 semanas a partir de hoje. O quê? Eu vendi o prédio, Gleb. O novo proprietário quer a posse. Você vendeu. O prédio? Eu moro aqui. Esta é a minha casa. Era a minha propriedade. Sempre foi. Seu nome nunca esteve na escritura. Você pode ficar na casa dos pais da Ilona. Ouvi dizer que eles têm espaço para a família. Isso é por causa da festa? É por causa dos últimos 2 anos, Gleb. Cada vez que você não dizia nada, você me ensinava que eu não importava. Eu te ensinei que eu absorveria qualquer coisa, mas cansei. O que fiz com aquele prédio não foi vingança, foi correção. Gleb veio dirigindo 2 dias depois. Parecia um homem que não dormia. Como você pôde fazer isso? Para consertar as coisas, Gleb. Do jeito que você consertou as coisas quando eu estava doente. Do jeito que você consertou a festa de 60 pessoas que não tinha lugar para mim, você olhou para a minha vida e decidiu que ela não cabia na história que você queria contar. Então você me apagou. Pai, me desculpa. Vou contar tudo para a Ilona. Vamos começar de novo. Por favor, não faça isso. Aquele prédio significou 38 anos da minha vida, convertidos em paredes para que você tivesse algo sólido. Mas você decidiu que seu pai era a única coisa entre você e a vida que você queria. Quando foi a última vez que você me apresentou a alguém com orgulho, Gleb? Nada saiu. Eu disse a ele, não estou tentando te destruir, mas cansei de ser invisível. Se você quer um relacionamento, vai ser um de verdade. Vou estar no seu casamento como Savely Corneve, eletricista aposentado. Seu pai. Não como um segredo. Ele ficou lá chorando. Eu estava com tanto medo de que olhassem de onde eu vim e decidissem que eu não era certo para ela. Ter vergonha de onde você veio, eu disse, é o mesmo que ter vergonha de cada mão que construiu o chão onde você está pisando. Não consertamos tudo naquela manhã. Ele foi embora, e eu não sabia se ele contaria a verdade ou se encontraríamos o caminho de volta. Mas eu sabia disso. Eu não seria invisível novamente. Eu ocuparia o espaço que conquistei. Sentei na minha poltrona e observei a vizinhança. Vasily passou com um pedaço de torta. Perguntou como eu me sentia. Como eu mesmo, eu disse, se você já foi feito se sentir como um fardo na história da sua própria família, então você entende. Não por vingança, mas porque aceitar a invisibilidade é mesmo que concordar em desaparecer. E eu não estava pronto para desaparecer. Ainda não. Dignidade não é algo que os outros te dão. Você a retoma sozinho. E, sempre, sempre, vale a pena.